Oi pessoal, Daniel aqui e hoje eu vou falar sobre Star Wars Clone Wars, a sétima temporada, que é a última que saiu pela Disney Plus esse ano. Então eu assisti essa temporada recentemente e eu fiquei tipo, caramba, eu quero muito falar sobre essa temporada nova. Então, eu sempre gostei de Star Wars desde criança, né? Mas eu tive uma decepçãozinha com os últimos filmes de Star Wars, principalmente os dessa nova trilogia da Disney. O Despertar da Força eu tinha até gostado, né? Era um filme legal, apesar de estar repetindo de novo a mesma história do Nova Esperança, né? Eu só acho que o que faria mais sentido pra mim, eles começarem tipo com as forças do Império, eles estarem, né, escondidos, ao invés de ser o contrário, né? Porque parece que essa república não durou muito. Só que aí ia ficar parecido com outra coisa, com a trilogia do Tron. Tipo, você estabelecer a República como uma força dominante e os Sith e os Imperiais estarem voltando de algum modo. Mas ficou bom, se eles tivessem construído direito a partir daquele filme, ia ser uma boa trilogia, eu acho. Mas aí veio Star Wars, O Último Jedi, que veio com outro diretor, e ele tentou subverter muita coisa que foi estabelecida no outro filme, que acabou criando problemas para a trilogia inteira. Aí no último filme, o Ascensão Skywalker, você percebe que o JJ estava meio perdido ali, ele não sabia o que ele ia fazer porque tinha encerrado várias tramas do filme que ele tinha estabelecido, como o legado da Rey, os pais da Rey. Eles jogaram fora, ela é filha de ninguém. Que mais? Fim com a Phasma. É a rivalidade dos dois, né? Acabou, não tem mais. Ela morreu. O vilãozão, que era pra ser o Snoke, mataram ele, morreu também. Aí não sobrou muita coisa pro filme, eles tiveram que inventar. O Finn virou um inútil no último filme, ele não faz nada. E o vilão, como eles tinham matado o Snoke, eles inventaram que o Snoke era só uma marionete e que quem estava por trás era o imperador dos outros 6 filmes, que era o vilão dos outros 6 filmes antes dessa trilogia, que estava por trás de tudo e tal. E eu duvido que eles tinham planejado trazer o Imperador de volta para essa trilogia antes do Rian Johnson vir e esculhambar tudo. Isso deu a impressão de que não tinha um planejamento prévio, né, com esses filmes. Eles foram para onde eles quiseram. Um cara veio, fez um negócio, a outro cara veio, fez outro negócio, sabotando o que o cara fez. Aí depois o cara voltou e teve que fazer retcon de tudo para ele poder fazer alguma coisa, para sobrar alguma coisa para ele fazer. E aí virou uma bagunça. Então, os únicos filmes dessa fase da Disney que eu tenho alguma opinião positiva é o Despertar da Força e Rogue One. Solo não passa de ok. Mas fora do cinema, a Disney tá arrasando com Star Wars. Tipo, teve The Mandalorian, que foi uma série muito, muito boa. E tem o desenhozinho, né, o Star Wars Rebels, que é legalzinho. Então, a série Clone Wars é uma série de animação que saiu em 2008 para ser continuação de um filme que saiu no mesmo ano, que passava no Cartoon Network antes, que contava os eventos que ocorreram entre os episódios 2 e 3. A série tinha sido cancelada, né? E eles voltaram para fechar a história do jeito que ela merecia. E eu abro um parêntese para falar da série Clone Wars de 2003, que também é muito boa, até melhor que essa em alguns aspectos. Mas essa série animada Clone Wars trouxe tanta coisa boa. Por exemplo, trouxe a Ahsoka Tano, que é uma das personagens favoritas da galera. Eu incluso nessa série, ela é tipo a melhor personagem, com certeza. Ela expande bastante o lore de Star Wars. Nessa nós conhecemos o planeta dos Mandalorianos, né? Mandalore. Nós conhecemos o planeta do Darth Maul, que é o Dathomir, que é um planeta bem místico, tem bruxas e tal, lá é bem interessante. E a série dá também personalidade aos Clone Troopers. Você fica conhecendo cada um deles, que cada um deles é diferente, isso é bem bacana.
A série é toda perfeita? Não, mas tem essas qualidades que me fazem gostar dela bastante. Ela se passa entre os episódios 2 e 3, né, os filmes Ataque dos Clones e Vingança do Sith, que fazem parte da trilogia Prelúdio de Star Wars, que tem seus já conhecidos probleminhas, né? Já parou para pensar que Star Wars tem mais filme problemático do que os regulares, né? Não me faz gostar menos da série, mas tá aí uma reflexãozinha. E é até um pouco polêmico falar isso, mas eu prefiro essa trilogia Prelúdio do que a trilogia nova da Disney. Porque pelo menos os 3 filmes são consistentes entre si e elas têm uma substância intelectual mais avantajada, digamos. Da Disney em geral é uma bagunça, não tem como eu gostar muito. Eu gosto, mas não muito, porque é bagunçado demais. Ah, sim, Darth Maul volta nesse desenho. Se você não sabia que ele estava vivo, ele sobreviveu depois de ser cortado ao meio no episódio 1, acho que você estava vivendo debaixo de uma pedra. Mas foi bom porque eles fazem várias coisas boas com esse personagem, inclusive nessa temporada aqui. Então, sem mais delongas, vamos falar dessa 7ª temporada de Star Wars Clone Wars. Every choice made has led to this. Essa temporada é dividida em 3 arcos. Digamos que é um mediano, um ruim e um muito bom. Nesse primeiro arco nós acompanhamos os Clone Troopers, supervisionados por Anakin, que eles ficam sabendo que um dos amigos dele, Echo, que eles achavam que estava morto, na verdade está vivo, eles fazem uma missão, né, para resgatá-lo. É até bacana porque eles apresentam esses Clone Troopers que são meio mutantes, né? Tem até um que parece o Rambo, tem aquela faixinha vermelha, e eles fazem umas coisas bem legais. Tem o grandão, fortão, que sai atropelando todo mundo, tem o cara que é meio sniper, ele vai atirando de longe, tem o cara nerd. É até legal que ele dá mais vislumbres ainda do que aconteceria com Anakin. Tem uma parte que ele confronta um dos vilões, né? E o vilão fala: "Você é um Jedi, você não me mataria." Aí ele aponta o sabre de luz: "Eu não tenho essas fraquezas." Que se você assistiu o desenho, ele mata muita gente nesse desenho. Não tá nem aí. Principalmente no desenho de 2003. E os clones regulares com os clones mutantes, eles não se davam muito bem, né? Só que aí eles vão, né, construindo uma relação que você vai vendo durante os episódios. E isso é bacana também. Esse eu diria que é o arco mediano dessa temporada. Que lembra os melhores fillers da série, né? Mas é só isso, mais um filler. Aí no próximo arco nós acompanhamos a Ahsoka. Ele começa até legal, né? Da Ahsoka usando suas habilidades Jedi para sobreviver com a moto que dá problema, né? Bem bacana. E depois ela conhece essas 2 irmãs, né? Que elas trabalham com naves e com construção de droid, coisas assim. E elas têm problema com os Jedi, que parece que, eu não lembro direito, mas alguma coisa que eles fizeram levou à morte dos pais delas ou alguma coisa assim. Então a Ahsoka, ela tem que ficar escondendo que ela própria é uma Jedi para conquistar a amizade delas. Depois elas recebem a missão de transportar algumas especiarias, né, para um planeta lá. E em uma discussão, uma das irmãs, ela acaba jogando a especiaria fora, né, pro espaço sideral. Elas não têm mais especiaria para
entregar pros caras. E aí começa o problema delas, né? E o problema desse arco também. Começa a ficar repetido, elas são presas, elas tentam escapar, são presas de novo e tentam escapar, são presas de novo. Começa a encher o saco, as irmãs nem são tão boas personagens assim, elas só ficam brigando o tempo todo, é um saco. Então esse é o arco ruim dessa temporada, que eu diria. Que ele é muito arrastado, muito repetitivo, é um saco. Mas aí, meu amigo, nós chegamos na parte boa nesse terceiro arco. Você já percebe pelo estilo que esse terceiro arco é diferente dos outros dois. Eles começam a ter aquelas letrinhas no começo, a fonte muda para vermelho, que vocês sabem, né? Quando a fonte de Star Wars muda para vermelho, é que a gente vai ter uma bagaceira. Nesses últimos 4 episódios, o tom muda drasticamente. Realmente parece uma guerra com gente sendo decapitada, apesar de eles só sugerirem rapidinho, passar rapidinho, mas dá pra ver que eles mudaram bastante o tom. Esses 4 últimos episódios não são mais entre o episódio 2 e 3. É durante o episódio 3, o Vingança do Sith. E se vocês não estão lembrados do que acontece no Vingança do Sith, é quando a República finalmente cai, dando lugar ao Império Galáctico. Então, acontece que a Ahsoka volta e fala com Anakin e Obi-Wan que tá tendo um problema no planeta dos Mandalorianos, né? Mandalore. E pede a eles, né? Se eles podem ir pra lá com ela pra resolver o problema. O problema é que no planeta Mandalore começou outra guerra civil entre os Mandalorianos e eles acham que Darth Maul está por trás de tudo aquilo. Só que Anakin e Obi-Wan não puderam ir porque eles estavam ocupados com os eventos, né, do Vingança do Sith. E ela foi sozinha, levando consigo, claro, uma tropa de clones com ela. Então, chegando lá, nós temos umas batalhas bem legais. E a cereja do bolo, que cereja é essa, meus amigos? É um duelo entre a Ahsoka e o Darth Maul. Obi-Wan was right. You are difficult to kill. Então, o Darth Maul ele fica um pouco decepcionado de encontrar a Ahsoka lá, porque ele esperava ver o Obi-Wan para terminar a rixa dos dois, porque ele nunca superou ter sido cortado ao meio por ele. E queria encontrar Anakin também, porque ele sentiu que ele estava prestes a se tornar o Darth Vader, ia ser um problema para ele e para todo mundo também. E ele pretendia matá-lo para, né, não impedir esse destino. Eles têm um dos melhores duelos da saga inteira. Eles dentro do prédio, né? Aí eles vão duelando lá, e aí eles saem do prédio, aí eles vão para um terreno irregular, que é só umas linhazinhas para eles pisarem. Qualquer passo em falso eles caem desse arranha-céu, e aí tem uns riscos mais altos, né? E é super legal essa luta. É uma das melhores lutas da série inteira, sério mesmo. E depois nós temos um momento que me fez imaginar um Star Wars do Villeneuve, porque me lembrou bastante de algumas coisas que ele costumava fazer. Denis Villeneuve é o cara que tá dirigindo o novo filme de Duna, né? Ele já até demonstrou interesse em fazer um filme de Star Wars. Disney e Lucasfilm, o que vocês estão fazendo? Deem um filme para esse cara fazer. Porque, tipo, tem uma cena da nave vindo devagarinho e só uma música bem suave, atmosférica, tocando ao fundo. Me lembrou muito que ele fez em Blade Runner 2049, que tinha cenas como essa, né? E é bem legal que tem esse respirozinho entre duas cenas de pura adrenalina. Porque depois disso aí, que é pelo menos uns 5 minutos de cena de nave chegando devagarinho e tal, nós temos a Ordem 66 para Ahsoka Tano. Se você não lembra o que é a Ordem 66, é quando os clones se voltam contra os Jedi. E no caso dessa série é ainda mais emotivo, porque você acompanha esses clones. Você vê como esses clones eram caras legais, né?
E eles sempre foram companheiros dos Jedi e tal. E aí tem a fuga da Ahsoka, que é bem legal, que ela fica caindo de destroço em destroço, pulando de nave em nave. E é bem bacana. Adrenalina lá em cima. E aí a gente fecha a série com Darth Vader, ninguém menos do que ele, né? Ele vendo, né, a destruição que foi causada. E ele achando um dos sabres da Padawan dele, né, a Ahsoka. E ele olhando assim, deixando tudo para trás para ir nesse novo caminho dele, né, do lado das trevas. Então, esses 4 últimos episódios são os muito, muito bons. Mais um acerto dessa fase Disney, então de parabéns. E eu recomendo para todo mundo que ainda não assistiu. Aliás, se você é fã de Star Wars e ainda não assistiu os Clone Wars, o que você tá fazendo da sua vida? Então, é isso por hoje. Até a próxima.